Efésios capítulo 4. Cadê a sua? Deus abençoe. A gente vai e a partir do versículo 12, Efésios 4, 12, uma leitura breve, mas que o Senhor Jesus ele tocou muito no meu coração durante essa semana. Bom para a minha vida, eu acredito e creio que o Espírito Santo também tem bênçãos para a vida da igreja. Amém? Amém. Efésios capítulo 4, versículo 12 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio das juntas, de todas as juntas, segundo a sua justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação desse mesmo em amor. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa nossa vida, momento de palavra, e essa palavra é santa, é verdadeira, ela merece toda a reverência, toda a honra e toda a glória em teu nome. Que o Senhor possa abençoar, papai, esse momento, que a nossa mente seja como terra boa, recebendo a tua semente, a tua palavra, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto diz que Deus ele tem uma obra no ministério. E essa obra ela não é uma obra parada, ela é como se fosse um projeto que Deus, o Senhor, ele viu. Muita gente não vê esse projeto, mas Deus ele viu. Na sua infinita sabedoria, Deus viu num cachaceiro, Deus viu às vezes no idólatra, Deus viu às vezes num ladrão, numa prostituta. Uma obra, um projeto, ninguém viu, mas Deus, ele viu aqui. Só que, do momento que Deus vê para as realizações, existe um grande impedimento, a vontade humana. Muitas vezes Deus tem uma obra, tem um plano para fazer, mas o homem, dentro do seu livre-arbítrio, ele não dá lugar a Deus. Ele rejeita, ele recusa, ele endurece o coração. Às vezes ele abre o coração para algumas coisas, ele não abre para outras coisas. Muita gente está na igreja há anos, nunca quis fazer nada para o ministério. Às vezes é dizimista, às vezes é ofertante, mas quando fala de fazer alguma coisa, não. É verdade. É verdade. Tem obreiros que são assim, fiéis, mas às vezes Deus tem uma obra para ser pastor. Ele quer? De jeito nenhum. Aquele plano de Deus não é parado. A ideia é que a pessoa cresça e chegue lá. Mas nesse processo, o que impede? A vontade do homem. E Deus, o Senhor, ele respeita a sua vontade. Amém? O apóstolo Paulo, ele disse que Deus ele tem um plano para aperfeiçoar a igreja, para deixar ela perfeita. Vamos usar a palavra santa, tá? Mas como se fosse perfeita. Deus tem esse plano. Pastor, mas por que a igreja tem tanta falha? Porque os homens, eles relutam contra a vontade de Deus. Deus pede para obedecer, os homens não obedecem. Deus pede para orar, os homens não oram. Deus pede para jejuar, os homens não jejuam. Mas por que tem essas picuinhas, às vezes, no meio do povo de Deus? Porque as pessoas, elas não estão sensíveis à voz de Deus. Estão, às vezes, em algumas coisas, mas em outras coisas, não. Mas por que Deus não faz a obra completa? Essa é a vontade de Deus. Está lá, versículo 12, por favor. Olha o que diz lá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de... Quem quer? Deus quer isso. Amém?
Mas os homens, eles precisam, versículo 13, por favor. Os homens, eles têm que chegar até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito. À medida, quer dizer, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer, eu preciso ler Bíblia, eu preciso orar, eu preciso conhecer mais a Deus nos cultos, mais a Deus na comunhão, mais a Deus nas experiências. Eu preciso conhecer mais a Deus no sobrenatural. Pastor, mas o senhor não conhece a Deus? Não, totalmente, meu Deus. Só um grãozinho. Eu preciso conhecer mais, eu preciso me envolver mais. E quanto mais eu me envolver, mais eu vou estar perto do plano de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Então, voltando. Deus, o Senhor, Ele viu em nós uma obra que ninguém viu. Pastor, mas Deus tem uma obra na vida de cada homem dessa terra? Tem. Paulo escreve a Timóteo dizendo que o querer de Deus é que nenhum homem se perca, nenhum, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas por que as pessoas se perdem? Eles não querem fazer aquilo que Deus tem para a vida deles. Eles preferem fazer aquilo que eles querem. Amém, queridos? Mas a vontade de Deus é que eu e que você, que nós cresçamos, melhoremos a nossa estatura, a nossa altura espiritual para com Deus. Essa é a vontade de Deus. Amém? Antigamente a gente ouvia na rádio, né? Vou tocar esse hino para o elevo espiritual. Olha, né? Os irmãos dão risada porque a palavra elevo já é difícil ouvir, né? Elevo espiritual é quase nada. Mas por quê? Porque eram louvores que eram espirituais, sabe? Que a pessoa ali entrava em comunhão com Deus. E quantos de nós, eu por exemplo fui batizado no Espírito Santo lá do rádio, orava todo dia. Tinha os irmãos que dobravam o joelho no rádio para orar, eu orava todo dia com o rádio, 40 minutos, às vezes 1 hora, um pouquinho menos. E o fogo caía ali. Agora, é importante a gente perceber que Deus, o Senhor, coloca na nossa vida oportunidades para você crescer. Amém? Aí você, às vezes, vê aquele momento, não vou fazer, não é hora, não é minha hora, não. Então, se Deus, o Senhor, está preparando oportunidade, entra, meu irmão, pela porta. Queira mais de Deus. Queira crescer mais. Pastor, até quando? Até quando o Senhor chamar. Queira crescer, queira se envolver com Deus. Senhor, eu quero viver na minha vida a tua vontade, e mais. Irmão, se a gente avançar um pouquinho, que seja, nós já estamos melhor do que ontem. Amém? A gente só não pode estagnar na vida, a gente só não pode parar. A cada dia queira crescer um pouquinho mais com Deus. Fale com o Senhor, Senhor, até aqui eu fui assim, mas eu quero um pouquinho mais. Ninguém vive com a fé do outro, cada um tem a sua fé, mas a gente precisa desejar um pouquinho mais a cada dia. Afinal, a obra de Deus, ela ainda está na nossa vida, ela não pode parar. Amém, queridos? Amém. O que Deus deseja é que a gente, cresça, chegue perto daquilo que Cristo foi. Aleluia. Amém? Essa é a vontade de Deus. Agora, será que é a nossa vontade? Porque o que é mais natural para o ser humano? É fazer atividade física? É o quê? Sentar no sofá, não é? Não é verdade? Isso é normal para nós. O que a gente quer? A gente quer um lugar para encostar. Agora, olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma. E o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava, se movia sobre a face das águas. O Senhor trazia vida a essa terra com o movimento do Espírito Santo de Deus. Tentaram fazer Jesus parar uma situação, sabe o que ele disse? Meu pai trabalha até agora. E eu também. Percebeu? Porque o que Deus tem para a sua vida não parou e não vai parar. Enquanto nós estivermos nessa terra, é porque Deus tem plano para a nossa vida. Amém?
Se Deus me der mais 10 anos de vida, nesses 10 anos da minha vida, Deus tem um projeto para fazer na minha vida aqui. É para abençoar meus filhos, meus futuros netos, meus bisnetos, é para abençoar a igreja do Caminho, é para abençoar a igreja de Santa Catarina. Deus tem um projeto, Deus não tem desocupação de manter as pessoas desocupadas, não. Pelo contrário, Ele fez um projeto. Mas pastor, por que não está acontecendo? Aí a culpa é de Deus. Eu preciso buscar isso, amém? Entender que Deus, o Senhor, não faz mais, porque eu não me disponho mais. Porque talvez a minha mente tenha estagnado numa situação e eu preciso renovar a minha mente. Mas Deus, Ele quer para a minha vida crescimento, amém? Irmãos, e crescer não é só em quantidade. Se engana quem pensa isso, viu? A gente até diz que às vezes o menos é mais. Muitas mãos às vezes atrapalham. Não é verdade? Um monte de gente, ninguém. Não, pode deixar, pode deixar. 2 ou 3 já resolve. Pode deixar. Deixa aqui esses 2, porque esses 2 dá conta. Então quando a gente olha para isso, é qualidade. Amém? É aquele momento que você consegue entender a voz do Espírito Santo, que o Espírito Santo consegue trazer para você uma mensagem, que você consegue estar obediente, sensível, voltado para as coisas de Deus. E assim, como prospera, amados? Às vezes não precisa de muito, só alguém que diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como prospera, o negócio vai, amado. É bênção de Deus, é bênção de Deus. As portas se abrem assim que você fala: meu Deus do céu, né? Quantas vezes na vida do Senhor preparou uma única pessoa para fazer uma grande, mas um só, e foi aquele que Deus usou, como foi Davi, como foi Daniel, como foi José. E você vai ver um monte de menino, era um só para envolver a Babilônia, um só para envolver o Egito, um só para derrotar. É isso mesmo. Muitas vezes Deus prepara uma situação e não precisa de muito, amados. São homens, pessoas que entenderam o plano, o propósito de Deus para a vida deles. Amém? Por isso, abra o coração, deixe o Espírito Santo revelar para você planos e propósitos que Ele tem para a sua vida. Amém? Queira crescer nesse plano, nesse propósito de Deus. Senhor, me mostra mesmo, porque eu estou aqui porque o Senhor tem um plano na minha vida. Não é verdade? Por que eu vim parar em Mogi das Cruzes? Por que o Senhor me trouxe para este lugar? Porque Deus tem um plano em nossa vida, amados. Não é para ficar estagnado, paradinho, porque o Espírito Santo não é assim. Se alguém acha que Deus, o Senhor, é paradinho, talvez esteja equivocado. É como o vento, e o vento só é vento porque ele está em movimento. Amém? É verdade. O que é o vento? É o ar em movimento. Então só é o vento porque ele tem movimento, e o Espírito Santo vem como o vento. É um movimento de Deus na nossa vida. Irmãos, eu estava glorificando a Deus ontem, estou glorificando a Deus hoje, estava lendo a Bíblia, Deus estava falando comigo de manhã, e agora Deus falou comigo de novo. E esse mover do Espírito Santo de Deus, ele vai mexendo comigo, ele vai me levando, ele vai me guiando para aquilo que Deus tem, para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo de número 15, por favor. Cresçamos em tudo. Viu? Cresçamos em tudo. A gente viveu um momento que já está passando, graças a Deus, que as pessoas queriam administrar a igreja como se fosse uma empresa. Né? Mas quando eu me converti, eu sempre ouvia isso: que tudo que é vivo, cresce. Se está vivo, vai crescer. Aí depois entrou um negócio de administrar a igreja como se fosse empresa. Está passando, graças a Deus, daqui a alguns anos passa. Mas se você está vivo na presença de Deus, você vai crescer, irmão. Amém? Você vai prosperar financeiramente. Deus vai prosperar a sua casa, vai abrir o seu entendimento para aquilo que você faz, vai tirar algumas amizades de perto de você. Deus vai falar com você em algumas situações. Fique tranquilo, você tem que continuar vivo. E a gente só sabe que alguém está vivo quando ele está se mexendo. Não é verdade? Eu, por exemplo, se eu ver uma pessoa parada mais de meia hora sem respirar, para mim está morta. Não é verdade? Porque vida tem algum tipo de movimento.
Quando que o médico diz que o embrião está vivo? Quando o coração começa a bater. Está batendo e está vivo. Você está vivo na presença de Deus. Amém? E Deus quer movimentar as águas do Espírito na tua vida e trazer um novo para você. Receba isso em nome de Jesus. Deus quer movimentar as águas do Espírito na tua vida para que você cresça mais com Deus, nas coisas do Espírito Santo de Deus, cresça mais nos seus sonhos, nos seus projetos, porque Deus também tem esses planos para a nossa vida, amado, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Mas a gente precisa abrir o coração e dizer: Senhor, move na minha vida, eu quero crescer. E aí aquela briga, né? Infelizmente, as pessoas às vezes querem aquilo que querem, é como um pacote completo. Quando a mulher se casa, ela aceita o marido, recebe o marido. Né? Minha esposa nunca imaginou que eu fosse ficar careca. Talvez ela tenha imaginado. Mas eu estou ficando careca, fazer o quê? Né? É o pacote completo. Né? Mas tem gente que não gosta de você, mas eu vou trocar seu olho. Eu gosto de você, mas vou colocar uma peruca na sua cabeça. Não tem problema, viu? Se quiser colocar, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema nenhum, né? Se ela vai se agradar. Eu não acharia bom, eu preferiria, rapaz, mas você não gostar de peruca. Não sei vermelho. Não dá de fazer. Cabelo de cabelo de legal, né? Tem que ser cabelo de Mas assim, é tudo que Deus tem, não é verdade? Tem gente que fala: não, Senhor, isso eu quero. Aí ela: não, isso aqui eu não quero não. Ora, a gente é vaso, Ele é o oleiro, não é verdade? Então, se Deus, o Senhor, te colocou numa situação, recebe. Amém? Não feche o coração, não. Eu lembro de Jó, porque a mulher dele estava muito triste, tinha perdido 10 filhos, tá? Ela perdeu os filhos. Ainda mantém a integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. E ele disse: recebemos o bem de Deus. Veio a dificuldade. Qual o problema? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque tem gente que dá glória a Deus quando Deus está abençoando. E se ele provar, não vai dar glória a Deus? É isso mesmo? Não é verdade? Dá no culto da glória a Deus e no momento da dificuldade vai reclamar, vai murmurar? Não, irmão. A gente tem que continuar adorando e glorificando o nome do Senhor. Até contei lá no Rio Assim, eu vou contar aqui também. Estava indo trabalhar na sexta-feira, véspera de finados, né? Chovendo, levei minha esposa para trabalhar, fui de carro, tudo interditado. Jesus, meu Deus, as ruas tudo fechado, porque Deus está me provando. Um monte de trânsito, tudo fechado, o pessoal não sabia para onde ir, não sabia para onde vir, todo mundo parado, eu querendo chegar para trabalhar, ameacei reclamar. Aí tinha aquele muro branco do cemitério, né? Coisa linda, né? Aí o Senhor falou gentilmente no meu coração: se reclamar, eu te passo para o lado de lá. Eu falei: não, tá bom aqui, tá ótimo. O trânsito. Aqui tá bom. Tá bom. Aí assim, eu percebi ali que é ruim, porque eu estou com saúde, tudo bem que tem trânsito, mas não quer ter problema, eu te passo para o lado de lá, né? Não, senhor, tá bom, graças a Deus, está tudo bem, o trânsito não é nada. A gente precisa entender essas coisas, o trabalhar de Deus na nossa vida. Nem tudo é sim, nem tudo é amém, nem tudo é do jeito que eu quero, mas a minha vida está na mão de Deus. Amém? Se Deus abrir a porta, eu passo, e se Ele não abrir a porta, eu espero, e seja feita a vontade do Senhor. Isso é crescimento, isso é maturidade, irmão. Tem gente que sai da igreja, tem gente que está reclamando, acha que a oração, como que uma oração que valeu ontem não vale hoje? Eu não entendo isso, gente. Não é verdade? Não faz sentido na minha cabeça. Não, minha oração não está valendo, não está chegando mais. Como que, se você orou ontem, o Deus de ontem é diferente do Deus? Não existe isso, amados. Amém? Oração é oração, comunhão, louvor é louvor, presença de Deus é presença de Deus. Simples assim, às vezes Deus trata. Simplesmente assim. E a gente tem que crescer, amadurecer, entender